Jonas olhou para o rosto pálido da frentista. Ela tinha acabado de dizer algo que não fazia o menor sentido e que, sem que ele soubesse, salvaria sua vida. A chuva fina batia no metal do seu caminhão, o Marisol, e a luz amarela do posto de gasolina criava sombras longas no pátio molhado. Eram 2 da manhã e o cansaço pesava em Jonas como uma segunda carga. A garota, que não devia ter mais de 20 anos, segurava o bico da bomba de diesel com as mãos trêmulas, mas seus olhos estavam fixos nele, cheios de uma urgência que o assustou. "Não vá", ela repetiu, a voz baixa, quase um sussurro. "Eu ouvi o que eles disseram. Não continue a viagem. Pelo amor de Deus, não pegue a Ponte Velha." Jonas era caminhoneiro há 30 anos. Ele conhecia todas as estradas, todos os atalhos e todos os tipos de gente. Ele sabia ler o céu para prever uma tempestade e sabia ler o rosto de um policial para saber se o dia seria difícil. Mas ele não sabia ler aquela garota. Ele tinha visto tudo, de assaltos a pneus estourados na madrugada, mas nunca tinha visto um medo tão genuíno. Ele deu uma risada curta, sem humor. "O que eu vou fazer, menina? Dormir aqui? Eu tenho uma entrega que não pode esperar." Ele nem se deu ao trabalho de dizer que não era uma carga comum, não eram eletrônicos ou grãos. Eram caixas e caixas de medicamentos especiais, refrigerados na sua pequena cabine, para um hospital infantil no interior. E em uma daquelas caixas estava o remédio que sua própria neta, internada, esperava. Ele tinha entrado no posto 15 minutos antes, o caminhão roncando em marcha lenta. O lugar estava deserto, exceto por ela, Clara, limpando o vidro da loja de conveniência com um rodo cansado. Então, um sedã preto, caro e com os vidros escuros, parou na outra bomba. 2 homens desceram. Eles eram altos, usavam jaquetas de couro e falavam alto em uma língua que Jonas não reconheceu. Pareciam russos ou algo do leste europeu. Eles riram, compraram energéticos e salgadinhos, pagaram em dinheiro e saíram cantando pneus na pista molhada. Jonas não deu importância. Na estrada você aprende a cuidar da sua própria vida. Ele pagou pelo diesel, comprou um café amargo e estava pronto para seguir. Foi quando a menina o abordou. "O que eles disseram?" perguntou Jonas mais por educação do que por curiosidade. Ele queria voltar para a estrada. Clara engoliu em seco. "Eles falaram russo", disse ela. "Minha avó era ucraniana. Ela me criou. Eu entendo tudo." Ela olhou para a escuridão da estrada por onde o carro havia sumido. "Eles estavam falando do seu caminhão. Eles viram a placa. Viram que você estava sozinho." A voz dela falhou. "Eles disseram que era uma carga fácil, que o caminhão era velho e que o motorista parecia cansado." Jonas sentiu um calafrio que não era da chuva. Ele apertou a caneca de café. "Eles disseram, sem testemunhas, eles estão esperando por você na Ponte Velha. É o único lugar onde você tem que diminuir a velocidade e não tem sinal de celular." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido da geladeira de bebidas atrás deles. Jonas olhou para Clara. Ela não parecia louca. Ela parecia apavorada. Ele pensou na sua neta. Pensou nos remédios. Se ele se atrasasse, a refrigeração poderia falhar. Mas se o que ela dizia fosse verdade... A Ponte Velha era um gargalo conhecido, uma estrutura de ferro dos anos 50, de mão única, sobre um rio fundo e escuro, um lugar perfeito para uma armadilha. Ele já tinha ouvido histórias que todo caminhoneiro ouve, mas nunca acredita que vão acontecer com ele. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o medo. "Isso é loucura. Devem estar, sei lá, bêbados." "Eles não estavam bêbados", disse Clara firme. "Eles estavam planejando." O homem mais alto descreveu exatamente onde o carro deles ficaria escondido, atrás da velha placa de obras. Ele disse que seria rápido. Ela colocou a mão no bolso do uniforme. "Senhor, eu não ganho nada com isso. Eu vi seu rosto quando você comprou o café. Você parecia meu pai. Ele também era caminhoneiro. Ele nunca voltou de uma viagem, há 10 anos." A confissão dela pairou no ar, mais pesada que a neblina que começava a subir do asfalto. Agora, não era mais sobre um aviso,
Era sobre uma dívida. Uma dívida que ela estava pagando a um fantasma. Jonas sentiu o estômago revirar. A imagem de sua neta esperando pelo remédio lutava contra a imagem de um carro preto escondido na escuridão da ponte. Ele olhou para o mapa amassado no painel do Marisol. Havia outro caminho, uma estrada de terra, antiga, usada por madeireiros. Daria uma volta de quase 80 quilômetros. Seriam 3 horas a mais de viagem, no mínimo. 3 horas que a refrigeração teria que aguentar. 3 horas que o hospital teria que esperar. Ele olhou para Clara. Esse desvio, a estrada de terra. Como ela está? Clara balançou a cabeça. É horrível. Cheia de buracos, lama. Mas está vazia. Ninguém usa aquela estrada há anos. Ele tomou sua decisão. Não foi uma decisão lógica. Foi uma decisão sentida nos ossos. O instinto de um homem velho que aprendeu que, às vezes, o universo te manda avisos das formas mais estranhas. Ele jogou o café no chão. Deus te abençoe, menina, e se proteja. Ele subiu na cabine, o rangido da porta um som familiar. Ele ligou o motor e o Marisol tremeu vivo. Antes de sair, ele olhou para ela uma última vez. Ela estava parada sob a luz do posto, pequena e frágil, mas com a força de um farol. Ele engatou a marcha e, em vez de seguir em frente para a rodovia principal, ele virou bruscamente à esquerda, em direção à escuridão da estrada de terra. As 3 horas seguintes foram as piores da vida de Jonas. A estrada era um pesadelo. A chuva a transformou num atoleiro. O caminhão deslizava, os pneus lutando por tração. Galhos de árvores arranhavam a lataria como unhas. Várias vezes, ele pensou que ficaria preso. Ele amaldiçoou a frentista, amaldiçoou os russos, amaldiçoou sua decisão. Ele estava convencido de que tinha caído na história de uma garota assustada, que estava arriscando a vida de sua neta por uma fantasia. A luz da refrigeração começou a piscar em alerta, a bateria do caminhão sofrendo com o esforço. Ele rezou. Ele, que não rezava há anos, rezou para sua falecida esposa, para qualquer santo que estivesse ouvindo. Quando ele finalmente saiu da estrada de terra e encontrou o asfalto novamente, o sol estava começando a nascer, pintando o céu de um roxo doentio. Ele estava exausto, enlameado, mas estava vivo. Ele chegou ao hospital com o último suspiro da bateria da refrigeração. A enfermeira-chefe o recebeu com um olhar severo pelo atraso, mas que se suavizou quando ela viu o estado dele e das caixas. O remédio da sua neta foi entregue. Naquela tarde ele a viu. Ela sorriu para ele, um sorriso fraco, mas era um sorriso. Ele sentou ao lado da cama dela e chorou silenciosamente, de alívio e de um terror que só agora o atingia. 2 semanas depois, Jonas estava na rota de volta. Ele precisava saber. Ele parou no mesmo posto de gasolina. Era meio-dia. O sol brilhava. O lugar parecia completamente diferente. Um homem barrigudo estava na bomba. Jonas perguntou pela garota, Clara. O homem coçou a cabeça. Clara? A magrinha que falava esquisito? Foi embora. Pediu as contas no dia seguinte, àquela noite de chuva. Disse que ia visitar a família no sul. Parecia assustada. O coração de Jonas afundou. Ela tinha fugido. Ela estava com medo. Não por ele, mas por ela mesma. O que ela fez? Ela sabia que teria consequências. Jonas dirigiu até a próxima cidade e parou na delegacia. Ele não sabia o que ia dizer. Ele só sentia que precisava. Ele contou ao delegado de plantão a história. O policial ouviu pacientemente, sem muito interesse, até Jonas mencionar a Ponte Velha e os homens falando russo. O delegado, então, largou a caneta. Ele se inclinou para a frente. Naquela noite, disse o delegado a voz baixa, tivemos uma chamada. Um motorista de ônibus viu um sedã preto parado de forma estranha perto da Ponte Velha. Quando a viatura chegou lá, não havia ninguém. Mas eles encontraram algo no mato. O policial abriu uma gaveta e tirou um saco de evidências. Dentro havia um radiocomunicador, braçadeiras de plástico e um pedaço de corda grossa. Achamos que era uma tentativa de assalto que deu errado, que eles se assustaram. Jonas sentiu o sangue fugir de seu rosto, as braçadeiras, a corda.
sem testemunhas. Não era um assalto comum. Aquilo era um sequestro, ou coisa pior. O delegado continuou. Mas o mais estranho é que, na semana passada, prendemos uma quadrilha, leste-europeus. Eles não estavam roubando carga, Sr. Jonas. Eles estavam roubando os caminhões e os motoristas. O policial olhou Jonas nos olhos. Eles estavam envolvidos com tráfico humano. Eles pegavam motoristas solitários em rotas isoladas. Você não teria perdido apenas sua carga. Você teria desaparecido. Jonas saiu da delegacia e teve que se apoiar na porta do Marisol para não cair. O ar parecia rarefeito. A garota, Clara, ela não tinha apenas salvado sua carga. Ela não tinha apenas salvado ele de um assalto. Ela o salvou de um destino que ele não conseguia nem começar a imaginar. Uma frentista de 20 anos com o conhecimento de uma língua morta em sua família tinha visto o mal puro em uma compra de energético e teve a coragem de intervir. Ela arriscou o emprego e talvez a própria vida por um estranho cujo rosto a lembrava de seu pai. Jonas nunca mais viu Clara. Ele tentou procurá-la, mas ela parecia ter desaparecido. Mas ela nunca o deixou. Ele continuou dirigindo, mas algo havia mudado. Ele começou a organizar, junto com outros caminhoneiros, uma rede de segurança. Um sistema de rádio, paradas em comboio, códigos de alerta. Ele contou sua história. A história do anjo do posto. Muitos não acreditaram, mas os mais velhos, os que tinham visto a escuridão da estrada, eles acreditaram. Ele passou o resto de seus dias na estrada, não apenas como um motorista, mas como um vigia, garantindo que mais ninguém tivesse que depender de um aviso sussurrado no meio da noite para voltar para casa. Às vezes, quando ele parava em um posto de gasolina à tarde da noite e via um atendente cansado limpando o vidro, ele parava. Ele comprava um café para eles. E ele sempre perguntava: "Está tudo bem por aqui? Você está seguro?" Ele nunca esqueceu que a vida, às vezes, é salva não por grandes atos de heroísmo, mas por pequenos momentos de coragem, por alguém que decide ouvir e alguém que decide falar. Quantas vezes nós passamos por pessoas como a Clara, sem enxergar a história que elas carregam? Quantos avisos silenciosos o universo nos dá e nós, apressados demais, ignoramos? A vida de Jonas e a vida de sua neta foram salvas naquela noite, não por um milagre barulhento, mas por um sussurro em uma língua estrangeira, pela herança de uma avó e pela bravura de uma neta. Você acredita que anjos existem? Ou você acredita que existem pessoas boas que no momento certo se tornam uma? Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de um lembrete de que a bondade ainda está lá fora, muitas vezes onde menos esperamos. Deixe sua história nos comentários. Você já foi salvo por um estranho? Inscreva-se no canal, mas só se essa história tiver falado com a sua alma.